Neste vídeo nós vamos tratar da segurança eterna do crente. O assunto da segurança eterna do crente é aquele que divide seriamente o povo de Deus. Não devia ser assim, mas é, infelizmente. Em ambos os lados, os crentes afirmam sinceramente estar guardando a verdade de Deus. Por um lado, aqueles que acreditam que é possível perder a salvação ensinam que a doutrina da segurança eterna é uma desculpa para os crentes continuarem uma vida de pecado. Por outro lado, aqueles que acreditam na segurança eterna ensinam que negar a segurança eterna do crente diminui o valor da obra de Cristo e eleva a carne. Qual então está certo? Esta não é uma doutrina que podemos descartar como sendo de pouca importância? É vital que tenhamos um entendimento correto que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Que existem versículos na Bíblia que parecem apoiar ambos os pontos de vista é inegável. Mas claramente, ambos os pontos de vista não podem estar corretos. A Bíblia é a inspiração e inerrante palavra de Deus. A Bíblia é inspirada e inerrante palavra de Deus. E é totalmente desprovida de contradições. Existem coisas na Bíblia que jamais entenderemos. Afinal, o autor da Bíblia é um ser infinito. Frequentemente se afirma que o que não é claro não é vital, e o que é vital é claro. Portanto, devemos ser capazes de resolver essa diferença de opinião específica. Neste vídeo, vamos examinar alguns versículos da Bíblia que são usados como material por ambos os lados do argumento. Qualquer que seja o ponto de vista adotado, é necessário responder a perguntas que surgem de versículos que parecem ensinar o ponto de vista oposto. Desde o início, gostaria de afirmar que minha convicção sobre este assunto vital é que no momento em que uma pessoa confia, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, esta pessoa é eternamente salva. Abordaremos este assunto a partir dessa perspectiva. Primeiro, examinando vários versículos e passagens que ensinam claramente a segurança eterna do crente. Em seguida, examinaremos os versículos e passagens que, superficialmente, parece ensinar o contrário. Vamos, portanto, começar com João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, onde o Senhor Jesus afirmou, dizendo: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sem dúvida, este é um versículo muito conhecido. Talvez, antes de olharmos para o texto, devêssemos ver o que a Bíblia quer dizer com a palavra crer ou com o crer. Crer, em termos bíblicos, não é apenas dar um assentimento ou concordância mental a fatos históricos. Em vez disso, é uma questão de colocar toda a confiança nesses fatos. Por meio de uma ilustração muito simples, em termos bíblicos, não acreditar em uma cadeira enquanto estou ao lado dela, simplesmente dizendo, acredito que essa cadeira pode suportar meu peso. Acredito na cadeira quando me sento nela, dependendo dela para sustentar meu peso. No contexto bíblico que lemos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que crê em Deus tem a vida eterna. É isto mesmo que ele está dizendo. Aquele que crê em Deus tem a vida eterna, ele confiou em Deus de tal maneira que Deus deu a vida eterna para ele. Deus sabe que esta pessoa está confiante nele, unicamente dependendo dele para ter a vida eterna.
para salvar, para ele ser salvo. Isto é, esta vida eterna não é algo que se espera possuir no futuro também. A vida eterna que ele recebe é algo para a vida agora, mas algo que é possuído atualmente por todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Então, Deus afirma, o Senhor Jesus está afirmando, que tais crentes não entrarão em condenação, em julgamento. Todos os que creram em Deus não apenas possuem a vida eterna no presente, mas no que diz respeito ao futuro, não entrarão em julgamento. Você notará que o Senhor Jesus não acrescenta nenhuma condição a não ser a de crer. Ele não diz nada sobre ser batizado, embora isso seja uma obediência depois da salvação, nem diz que devemos preservar com todas as nossas forças para receber ou continuar com a vida eterna. É simplesmente uma questão de um ato, de crer no que Deus diz. Primeiro sobre nós mesmos, que somos pecadores perdidos, merecedores do inferno e vamos para lá, sem dúvida, sem esta salvação, e depois crer nele como Salvador dos pecadores. Crer nele como um pecador arrependido, dependente dele para nos valer desta salvação. Todas as pessoas gostam de acreditar que existe o céu, mas não gostam que lhes digam que há também o inferno. Sem qualquer fundamento, muitos tentam provar que o inferno não existe, ou que, quando muito, negam que possa durar eternamente. Porém, o único que podia falar com autoridade, o Filho de Deus, que conhece a fundo o assunto, disse: "E irão estes para o tormento eterno." Mateus capítulo 25, versículo 46. E o Senhor Jesus não estava falando no lixão, como muitos dizem, querem dizer lá fora de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo disse mais: "Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no lago de fogo. Sim, vos digo, a esse temei." Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. Ele disse mais: "Para o inferno, para o lago de fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, vão ser lançados os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e creram em Deus para a salvação." Marcos capítulo 9, versículos 43 e 44. E ele diz mais: "E ali haverá pranto e ranger de dentes." Mateus capítulo 24, versículo 51. "Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, para onde eu vou não podeis vir." Disse ele aos judeus. João capítulo 8, versículos 24. "Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo." Hebreus capítulo 9, versículo 27. A universalista, que não conhece outra autoridade senão um conhecimento universal, o apóstolo João avisa: "Aquele que não crê no Filho não verá a vida." E aquele que que não crê que crê no aniquilamento da alma, o mesmo apóstolo avisa que a ira de Deus sobre ele permanece em João capítulo 3, versículo 36. Destes, o apóstolo Paulo escreve que por castigo padecerão eterna perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Na cruz de Cristo, vemos que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Mas também vemos que, quanto ao pecado, Deus é santo. Que ele é misericordioso e longânimo, agora manifesta-se no fato de agora ser o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Disse o Senhor Jesus: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim." João capítulo 14, versículo 6. "Te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida," disse Deus aos israelitas em Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 e 19. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 25, diz: "Cristo Jesus, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus.
Alguns dirão que esses versículos ensinam que a obra de Cristo na cruz cobre apenas nossos pecados passados. Se for assim, então, o que deve ser feito sobre nossos pecados futuros? Devemos expiá-los nós mesmos e, em caso afirmativo, como? Se a obra de Cristo não é necessário para nossos pecados futuros, então, por que ele é necessário para nossos pecados passados? Este versículo não deve ser considerado isoladamente. Observe o seguinte versículo 26, para demonstrar, eu estou falando de Romanos capítulo 3, versículo 26, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. As palavras, neste momento, no versículo 26, são colocadas em contraste com pecados passados, no versículo 25. O versículo 25 está se referindo aos pecados antes da morte de Cristo, aquelas pessoas que foram salvas, os crentes do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Os sacrifícios de animais oferecidos no Antigo Testamento não eram capazes de abolir os pecados. Tudo o que podiam fazer era cobrir os pecados temporariamente. Este é o significado da palavra expiação no Antigo Testamento. Significava uma cobertura. Todos aqueles crentes no Antigo Testamento confiavam que aquele sacrifício de animais diante de Deus, estava valendo temporariamente, mas eles olhavam para Deus como aquele que podia perdoar, só Deus podia perdoar. E aqueles sacrifícios apontavam para algo que Deus havia de fazer em Cristo ainda. Ninguém jamais foi salvo fora da obra de Cristo. Quando um israelita, com toda sinceridade, oferecia um sacrifício por seus pecados nos tempos do Antigo Testamento, seus pecados eram cobertos, mas não apagados. Mas através da obra ou da morte de Cristo na cruz, aqueles que vieram a Deus do Antigo Testamento, com fé sincera, tiveram seus pecados remidos. O versículo 26 continua falando sobre o efeito da obra de Cristo sobre aqueles que creem desde a morte de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: portanto, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Afirma-se que Deus nos salva inicialmente, mas agora devemos desenvolver nossa salvação, ou então podemos perdê-la, e tudo isso está baseado neste versículo que está sendo interpretado de maneira errada. Em primeiro lugar, o versículo não diz nada sobre perder nossa salvação, mas quero que você observe que na expressão sua salvação, a palavra sua é plural, mas salvação é singular, ou seja, suas salvação. Paulo está se dirigindo à assembleia local em Filipos. Paulo está falando da salvação da assembleia local. Nem sempre a palavra salvação na Bíblia tem seu alvo como salvação da condenação eterna. Está direcionado à salvação da alma e salvação de uma condenação do inferno. A igreja de Filipos estava enfrentando problemas com a unidade entre os irmãos. Eu julgaria que neste momento pode não ter sido tão sério, mas pequenos problemas se tornarão grandes problemas se não forem resolvidos rapidamente. Observe o que Paulo diz no versículo 2, sobre ser de um só acordo, de uma só mente. E no versículo 3 ele diz: nada se faça por contenda ou vanglória. No versículo 12, Paulo indica que, como prisioneiro em Roma, ele não pode vir para ajudá-los com seus problemas. Eles teriam que operar sua própria salvação, isto é, eles deveriam agir de tal maneira que a igreja fosse salva dos problemas que estavam surgindo no seu meio. No capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, e o assunto fica mais claro aí: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Frequentemente se rebate que o ensino da segurança eterna do crente encoraja os crentes a continuar a pecar. Em primeiro lugar, nunca seria correto negar o que a Bíblia ensina claramente por causa
do efeito de tal doutrina. O importante é a Bíblia ensina isto. Ou seja, a importante pergunta é: a Bíblia ensina isto? Mas, em segundo lugar, pelo contrário, o ensino da segurança eterna não encoraja o pecado. Dá maior motivo possível para buscar agradar ao Senhor. O crente não deve ser motivado pelo medo de perder sua salvação. Ou seja, o crente não deve ser motivado para ter uma vida santa usando o perder a salvação como argumento. Isso seria um motivo egoísta, mas o crente deve ser motivado por uma apreciação pelo que Cristo sofreu por ele e uma apreciação de tudo que fomos trazido. Além disto, já foi apontado que se formos verdadeiramente salvos, continuaremos. Isso está em Colossenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Quando Cristo salva, ele faz um bom trabalho. Ele não só salva a alma, mas também a vida. Em 1 João, temos uma série de testes para provar quem é realmente salvo e quem não é. Ao longo da carta, há 2 testes bíblicos. Primeiro, é em quem a pessoa acredita. E segundo, como ele vive. Ou seja, o primeiro teste é em que você acredita, em que você crê. Em que a pessoa crê. E o segundo teste é como você vive. Você diz que crê, mas vive de outro jeito? O indivíduo deve passar em ambos os testes para provar que é genuíno. João sugere que se a pessoa tem a doutrina certa, mas não está vivendo a vida cristã, então ela não é salva. Por outro lado, se a pessoa está vivendo a vida cristã, mas não se apega à doutrina, ela não é salva. Não é que viver a vida contribua para a salvação, é a evidência da salvação. É o mesmo que Tiago afirma na sua epístola, e muitos acreditam lá que Tiago está dizendo que a pessoa é salva pelas obras, um erro também. Ensinar que podemos perder nossa salvação se não preservarmos faz 2 coisas. Primeiro, traz descrédito à obra de Cristo, pois implica que a obra de Cristo na cruz não é suficiente. Segundo, eleva a carne, pois implica que a carne não é a coisa corrupta que a Bíblia ensina que é. E há algo que podemos fazer para contribuir para a nossa salvação. Isso significa que quando chegarmos ao céu, se conseguirmos chegar desta forma, seremos capazes de dizer: estou aqui, não apenas porque Cristo me salvou, sim, ele foi uma grande ajuda, mas porque fui capaz de resistir ao pecado e ajudar ou preservar a minha salvação, que Cristo começou muito bem. Sim, ele começou muito bem, mas, enfim, eu tenho um bom mérito neste assunto. Como pode ser visto em João capítulo 10, versículo 28 e 29, não é o quanto eu me apego à mão do Senhor Jesus que me salva, mas o quanto ele me segura em suas mãos. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, nem o próprio crente pode fazer isto. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, como disse, eu li do versículo 28 ao 30, para ficar bem completo.